assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 11, que ele é um salmo pequeno, mas depois a gente vai conversar a respeito. Salmo número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Pode se assentar. Fique bem à vontade. Dia desses, uma pessoa que é muito querida para mim, estava passando por um problema, e eu muito preocupado com o problema, com tudo que estava acontecendo. Ela me manda esse texto. Fala, pastor, olha esse texto. É assim que eu estou vivendo. E tamanho era a luta, tamanho é o problema, tamanho é a dificuldade. Eu entendi que chegam momentos na vida da gente, embora isso seja muito comum da gente ouvir e da gente falar, mas nem sempre é comum de ser experimentado. É quando Deus se manifesta na nossa angústia. Eu sempre falei com vocês que ter fé, a gente tem muita fé quando a gente não precisa dela. Quando a gente não precisa exercitar a fé, a nossa fé está sempre num nível muito elevado. Já falei diversas vezes que, teoricamente, resolver problema dos outros é muito mais fácil. Educar filho dos outros é muito mais fácil. Lidar com a angústia dos outros é muito mais fácil. Mas quando vem para nós, tudo se avoluma numa maneira muito grande. Os problemas crescem absurdamente. As lutas crescem absurdamente, as dificuldades vêm absurdamente. E junto nesse pacote vem a angústia. A angústia é aquele sentimento que te dá dor no estômago, que embrulha seu estômago, dá um nó na garganta. Você tenta disfarçar, mas não tem como disfarçar. Alguns ficam chorosos, outros ficam apáticos, outros se afastam, outros ficam irritadiços. Cada um reage de um jeito, mas cada um que já teve, vou falar que já teve, porque acredito que pelo menos alguém aqui já passou por um momento de angústia na vida. Não é muito simples vivenciar esse momento. Não é muito simples a gente passar por esse momento.
E o salmista Davi, quando escreve esse salmo, a Bíblia não relata a época específica, mas como Davi era um rei guerreiro, como Davi era um rei que fazia tudo isso, como Davi era um rei que lidava com muitas questões, principalmente de guerras, em algum momento de descanso, ele conseguiu escrever esse salmo. E esse salmo é resultado de experiência vivida por Davi. Esse salmo ele analisou, e é música, né? Esse salmo é um cântico. Ele vivenciou alguma coisa na vida dele que ele pôde parar e olhar e falar assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ele sabia o que ele estava falando. Ele já havia experimentado a angústia e já havia experimentado o socorro de Deus. Uma das vantagens de Davi é que tudo o que ele deixou escrito não foi por ouvir falar, foi por viver. Davi, todos os salmos, todos os textos que Davi escreveu, ele não contou a história de ninguém, ele viveu, e da vivência dele, ele escreveu aquilo que ele estava sentindo ou aquilo que ele viveu depois daquele momento. E esse Salmo 46, ele diz, olha, ainda que a terra se mova, ainda que os rios, né, ainda que a terra, acontece tudo isso. O Senhor dos Exércitos está conosco. E ele fala uma coisa interessante, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não dá para a gente falar em angústia, não dá para a gente falar de socorro de Deus, irmão, sem lembrar de alguns personagens. Alguns personagens que a gente olha, uma história que tinha, vou falar só de dois, vamos ver se a gente consegue falar de dois. A gente olha uma história espetacular, uma história com tudo para dar certo, um futuro brilhante, uma promessa de Deus, mas por escolha, por decisão, esse caminho toma outro rumo, que é Sansão. Sansão é escolhido por Deus para livrar o povo do cativeiro, para livrar o povo de Deus. E ele tem uma particularidade, a mãe dele fez um voto sobre ele de nazireado, não podia tocar em nada morto, não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo. Era um voto de nazireado que Sansão viveu. Deus o havia escolhido, Deus o norteou, Deus o direcionou para como devia ser, mas Sansão, por escolha própria, mudou a vida dele. E todo mundo conhece a história. Sansão foi lá e se encantou por Dalila, e Dalila o traiu, e de repente ele perde as forças dele, e não consegue vingar, ou não consegue levar adiante aquilo que era a função ou o chamado dele. Tem os 2 olhos vazados, né? Furam-lhe os 2 olhos, colocam ele para moer trigo lá, para ser motivo de chacota. E um dia, uma grande festa no templo de Dagon, não tinha mais o que rir, vão rir de Sansão. E quando a gente olha para a história, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na história dos personagens bíblicos. A gente tem que tomar muito cuidado com as manifestações dos nossos pensamentos em relação àquela pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente olha na vida do outro, fora personagens bíblicos, na vida de qualquer pessoa. E a gente tem que se policiar muito com o que vamos emitir de opinião, porque a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não conhece a vida das pessoas. A gente não conhece aquilo que aquela pessoa está vivendo. Nós somos muito bons em criar personagens. Nós nos transformarmos em personagens. A gente é muito bom para isso. A gente consegue esconder muito bem as coisas, a gente consegue fingir muito bem as coisas.
A gente consegue maquiar muito bem os sentimentos. Às vezes você olha para uma pessoa, a pessoa está sempre rindo, está sempre falando, nossa, aquela pessoa ali é muito feliz, você não conhece a vida daquela pessoa, talvez seja só um personagem. Às vezes você olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa assim é magnífica, você não conhece, às vezes é só um personagem. Porque não precisa se manifestar. Por favor, não precisa. Quantas vezes a gente está destruído por dentro e tentando botar um sorriso no rosto, até para a pessoa não perturbar a cabeça da gente perguntando o que está acontecendo. Que você está tão mal, que nem isso você quer saber. Aí você bota um sorriso no rosto, bota uma roupinha mais ou menos, dá um tapa no cabelo, bota um perfuminho, está tudo bem? Tá, tudo bem. Aí você está arrumadinho, bonitinho, com um sorriso, não pode estar mal. Mas você, a gente, nós, dentro de nós, só nós sabemos o que está ali dentro. Só nós sabemos aquilo que nós estamos vivendo hoje. Só nós sabemos o quanto a ferida dói. Então é para essa angústia que você está vivendo, é que esse Deus é um socorro bem presente hoje. Não é para o seu personagem, é para você. Não é para o personagem que você criou, o seu avatar, não é para isso, é para você, de carne e osso, de coração. Marcelo, mas hoje eu estou bem, e espero que continue todos os dias da sua vida assim, bem, mas te garanto, você vai se decepcionar. Porque na vida de verdade, vai ter dia muito difícil para a gente. Na vida de verdade vão acontecer circunstâncias, nós vamos vivenciar situações que vão ser extremamente difíceis para a gente olhar e falar assim, eu preciso desse Deus presente na minha angústia. Eu fico imaginando Sansão, irmãos, depois de tudo que ele perdeu, porque tem um momento na vida que não adianta procurar culpa. Sabe, a natureza humana, ela tem um sistema de defesa próprio, porque ele quer procurar culpa, ele quer responsabilizar, ele quer, não vou nem dizer se safar, mas ele quer justificar. E cada vez que a gente vai aprofundando, a gente quer responsabilizar mais pessoas, e tudo isso vai acontecendo. Mas chega um momento que não adianta procurar culpa, não faz sentido. Não faz sentido você estar triste hoje, não faz sentido você estar decepcionado hoje, não faz sentido você estar angustiado hoje e procurando culpa ainda. Aconteceu isso, foi fulano, foi... Não, para! Não adianta procurar culpa, porque não vai resolver. A gente não consegue voltar atrás. A gente não consegue voltar no tempo. O que aconteceu, aconteceu. O que fez, está feito. Não tem como voltar no tempo. Então, não adianta procurar culpa. Porque a culpa só é um direcionamento para eu chegar num momento e falar, não, aconteceu aqui. Tá, tudo bem. E o que eu faço da agora para frente? Qual vai ser a minha reação depois que eu descobrir aonde que aconteceu? E eu fico imaginando, então, Sansão. Se eu tivesse ouvido papai, não tivesse me envolvido com essas mulheres, se eu não tivesse me apaixonado por Dalila, se eu tivesse enganado ela mais uma vez, se eu tivesse feito, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse. Se a gente ficar nisso, a gente vai ficar a vida toda, se eu tivesse. Se eu soubesse. Se eu pudesse. Tudo preso lá atrás. Tudo lá atrás. Mas Sansão olha no momento dele, levam-no para servir de piada lá para os príncipes, para os importantes no templo de Dagon, e Sansão vira para Deus e fala só uma coisa: lembra de mim mais uma vez.
Sansão fala com Deus: olha só, eu queria ser só mais uma vez aquele Sansão da promessa. Eu queria ser só mais uma vez aquele Sansão que já foi cheio com o teu espírito. Eu queria ser só mais uma vez aquele que cantou um dia na igreja e o Espírito Santo manifestou ali naquele lugar. Eu queria ser só mais uma vez aquele que participou de uma pregação e Deus abençoou ali naquilo. Eu só queria ser só mais uma vez. Foi o que Sansão falou para Deus: Senhor, lembra de mim mais uma vez. Porque ele sabia, irmãos, e como nós sabemos também, que em determinados momentos da nossa vida não existe nada nem ninguém além de Deus que pode fazer algo diferente em nós. Não existe nada nem ninguém. Tem hora que um dinheirinho resolve, tem hora que um presentinho resolve, tem hora que um remedinho resolve, tem hora que uma roupa nova resolve, tem hora que uns dias de folga resolvem, tem hora que um monte de coisa resolve. Um pão com mortadela resolve, tem hora que uma cantina hoje de Dorcas resolve, tem hora que isso tudo resolve. Mas tem dia na nossa vida que a gente sabe que se Deus não entrar com providência, e não é de comida, não é de dinheiro, não é nada, não são de posses. Porque a angústia não está na posse, a angústia é sentimento. E se Deus não entrar com providência no nosso sentimento, a coisa fica difícil. Se Deus não trabalhar no coração, se Deus não transformar, se Deus não trouxer de novo aquilo que Sansão pediu, lembra de mim só mais uma vez. Só mais uma vez, lembra de mim. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão mais uma vez. Ele derrubou as colunas do templo de Dagom, e com a morte dele, ele matou mais filisteus do que matou com a vida. Mas Sansão morreu. Mas Sansão isso, Sansão aquilo. Irmão, para de olhar também um pouco mais adiante. Mas Sansão teve a petição dele respondida. Sansão teve a petição dele quando ele fala: lembra de mim? Deus falou assim: tá, eu vou me lembrar de você. Satisfez o coração dele, não fazia mais sentido ele ir além, porque aquilo ali era o pedido que ele tinha. Às vezes a gente está muito preocupado com o amanhã, com isso, com aquilo, e na verdade a gente só precisa que Deus haja na nossa vida hoje. Ele agindo hoje, o amanhã se muda, o amanhã transforma, o amanhã todos os nossos pensamentos vão estar diferentes. Hoje aprendemos na Escola Bíblica Dominical aqui com o professor Mateus, uma coisa muito interessante. Já li aquele texto diversas vezes, já preguei aquele texto um tanto de vezes, mas quando ele falou uma coisa, me acendeu uma luz, eu falei: rapaz, que sacada genial, o Mateus está aí. Mateus está aí. Está lá, parabéns. Falei: que sacada genial. A Bíblia diz que o rei Assuero ficou uma noite sem sono, e por ele não ter dormido uma noite, foi lido o que aconteceu no reino dele, e Mardoqueu foi abençoado por causa disso, porque o rei perdeu uma noite de sono. E eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente preza tanto, né? Eu durmo muito fácil. Eu não perco sono, dificilmente eu perco sono, só que eu acordo muito cedo, às vezes, 3 horas da manhã eu estou acordado, 3:30 da manhã eu estou acordado. Aí eu fico igual um bobo na cama, assim, de olho fechado, falo: não vou abrir, aí abro, pronto, já era. Aí já era. Abrir, tem que levantar, tem que sair, e se eu ficar acordado, a esposa vai acordar, e eu falo: não, eu saio, eu vou ler, vou fazer qualquer coisa, e não consigo dormir mais. Às vezes é 4, às vezes é 3, às vezes vai 5, aí nisso aí. E às vezes a gente pensa assim: nossa, dormi mal essa noite, nossa, aconteceu isso, nossa, aconteceu aquilo, nossa, aconteceu aquilo. Mas ainda bem que a Assuero não dormiu. Ainda bem que a Assuero não dormiu. Por ele não ter dormido, houve um livramento grande, que você pode continuar com a história na próxima EBD, que aconteceu.
pelo rei não ter dormido. Às vezes a gente pensa que esse momento que a gente está vivendo, irmãos, é o final dos tempos. Agora chegou no limiar, agora não tem mais jeito, agora, peraí, calma. Vai começar uma fase nova? Começa! Mas eu estou, sabe, confia. O salmista está dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tá, beleza, isso me protege. Mas Ele é socorro bem presente na angústia. Ele não é socorro na angústia. Ele é socorro presente na angústia. E entre uma das angústias mais famosas da Bíblia, está a da própria Davi. Então, o próprio Davi, quando ele é confrontado por causa do pecado que ele viveu, e quando ele é confrontado por causa do pecado dele, de um dos muitos pecados, ele é confrontado com aquele pecado, ele olha para ele e lembra, não tem jeito. Eu não tenho jeito, eu não consigo, eu não resolvo, eu não posso, era rei, posição não resolve nada, sentimento não tem nada a ver com condição financeira, sentimento não tem nada a ver com nome, sentimento não tem nada a ver com nada. Sentimento é do ser humano. Lógico, cada um lida com os seus sentimentos de uma forma diferente. Uns mais fáceis, outros mais difíceis. Por isso que não existe como se medir isso. Não existe como se medir depressão, não existe como se medir angústia, não existe como se medir tristeza. Tem muita gente do lado de fora que quer medir o que o outro está sentindo. Tem muito crente atrapalhando a vida do outro, querendo medir os sentimentos do outro. Isso aí é bobeira, isso aí vai orar que passa, isso aí não é oração que passa tudo. Tem coisas que a gente tem que cuidar. Oração é uma ferramenta poderosíssima, sem sombra de dúvida, mas tem coisas que a gente tem que cuidar. Só que nunca diminua os sentimentos da pessoa. Vou te dar uma dica, nunca diminua os sentimentos de uma outra pessoa. Nunca. Você não sabe o que está vivendo. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Você não sabe. Você não tem noção do que ela está vivenciando. Porque cada um é de um jeito. Eu tenho certeza, o chefe cristiano está ali, que a mão do chefe cristiano é mais resistente ao calor do que a minha. Deve ser, não é? Com certeza é. O que eu botar a mão, ele vai manipular lá tranquilamente, porque ele já passou por um processo de resistência. Eu tenho certeza que eu corro bem menos do que o Marcos Felipe. Só o aquecimento dele, eu olhando de dentro do carro, eu já estou cansado. E eu dentro do carro, ele lá fazendo o que ele tem que fazer lá de aquecimento, eu já estou cansado. Então, tenho certeza, porque ele já passou por um processo que ele habituou ali. Processos que nós vivemos, só nós sabemos qual é o nosso limite. Processos que nós vivemos de sentimentos, só nós sabemos. Eu nunca vou ter condição de olhar para você e falar, o seu nível está aqui, nem de fé, nem de espiritualidade, nem de sentimento, nem de tristeza, nem de alegria, nem de nada. Porque tem um tanto de gente rindo por fora e chorando por dentro. Tem um tanto de gente vivendo uma vida fantasiosa. Tem um tanto de gente vivendo uma vida que é sonho, que é uma utopia que nunca, 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 nunca vai acontecer. Nunca. Tem gente sonhando uma vida que nunca vai acontecer. Vou te explicar por quê. Porque Jesus falou que ia ser assim. Jesus disse, olha só, nesse mundo vocês vão ter aflição. E tem gente querendo viver uma vida sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, sem luta nenhuma. Davi, quando a história de Davi, ela é muito cheia de altos e baixos. A história de Davi mostra um camarada de um caráter muito duvidoso.
A história de Davi mostra, eu costumo dizer que Davi, para mim, na Bíblia, se fosse só um personagem para representar a Bíblia, para mim, tá? Seria Davi. Davi representa o que o homem tem de melhor, como também representa o que o homem tem de pior. Davi consegue trabalhar nesses dois extremos, o que o homem tem de melhor, a bondade, a misericórdia, a empatia, como tem de pior, que é o crime, que é o planejamento, que é a astúcia. Davi consegue trabalhar nessas duas pontas. E ele, sabe, é um camarada, tem passagens de Davi, irmãos, eu já falei isso aqui diversas vezes, que são extremamente engraçadas. Tem passagens de Davi que Davi finge de maluco, porque o camarada olhou e falou, aquele ali não é Davi, rapaz, ele quando tiver uma guerra ele vai matar todo mundo, porque ele é poderoso, e ele garra no portal e fica babando pela barba, fingindo que é maluco. O rei fala, rapaz, vocês são doidos, vocês me trazem mais um maluco, manda ele embora. E ele, foge. O exército de Davi, irmãos, é um exército espetacular. Vai ver o exército de Davi que se juntou a ele na caverna de Adulão. Só pilantra, só nó cego, só trapaceiro, não tinha gente boa. A Bíblia fala sobre isso, não tinha ninguém gente boa. O povo que Davi conseguiu agregar junto a ele, era só gente ruim, só gente trambiqueiro, só gente de relacionamento difícil. Mas que quando se juntaram, procurando um igual a ele, procurando um lugar que ele fosse recebido, procurando um lugar que ele fosse aceito. Um dia Davi está lá e fala assim, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, Davi de um lado, o exército inimigo do outro, e Davi fala assim, nossa, quem me dera beber um copo d'água da fonte tal. Só isso. Imagina eu chegar aqui agora e falar assim, gente, que vontade de comer uma coxinha da padaria Água na Boca, lá em Juiz de Fora. Melhor coxinha do Brasil. Só isso. 2 ouviram, 2 ou 3 ouviram, e falaram, você viu o que Davi quer? Davi quer água. Vamos lá pegar água para ele. Ele não pediu água, ele falou assim, nossa, só estou com vontade. Os 3 ou 2, não se lembro a quantidade, saíram dali, atravessaram o acampamento inimigo, foram lá, pegaram água, voltaram, chegaram a Davi aqui. Ele falou, o que é isso? A água que você queria? Ele falou, não. Vocês não podiam ter feito isso, não. Vocês colocaram a vida de vocês em risco por mim? Não faz isso não. Não, Davi bebe. Ele falou, não tem coragem. Eu vou oferecer para Deus então. Entornou a água. Davi era esse tipo de pessoa. Davi teve a oportunidade de Saul, ainda rei, querendo matá-lo. Davi se esconde numa caverna, quando de repente, quem entra na caverna? Saul. Amigo de Davi, algum vira para Davi e fala assim, vai lá e mata ele, o Senhor está te entregando na sua mão. Está entregando na sua mão, vai lá, arrebenta ele, acaba com ele. Era aceitável, totalmente aceitável Davi matar Saul naquele momento. Saul estava perseguindo Davi inocentemente, era totalmente aceitável. Ele chega perto e fala, não tem coragem, não. Aí ele vai e corta um pedacinho da capa de Saul. Sai da caverna, vai para o outro lado e grita para o rei, ô Saul, quero te matar não, filho. Sou teu inimigo não. Se eu fosse teu inimigo, eu tinha te matado aqui, eu estou com um pedaço da sua capa aqui na minha mão. Ó. Se eu fosse teu inimigo, eu tinha te matado, mas eu não sou. Eu não sou isso que vocês estão pensando que eu sou. Davi estava falando isso para Saul, eu não sou essa pessoa que você está pensando que eu sou. E quando Davi, então, é confrontado pelo profeta a respeito do pecado que ele cometera com Betseba, ele cai em si e ele faz uma das declarações mais lindas da Bíblia de alguém, um ser humano normal, preste atenção nisso, de um ser humano normal, que um ser humano normal poderia falar para Deus. A gente tem muita oração pronta, irmãos. A gente tem muita facilidade em falar com Deus, mas muita dificuldade em nos expormos para Deus. A gente tem muita facilidade em orar de uma maneira
para agradar a Deus, achando que estamos agradando a Deus, mas temos muita dificuldade de dar nome aos nossos problemas. Deus, olha, eu errei nisso. Deus, eu errei nisso. Deus, eu pequei assim. Deus, eu pequei dessa forma. A gente tem muita dificuldade em falar isso para Deus. A gente quer generalizar as coisas. Ah, Deus, perdoa os meus pecados e tal. Beleza. Tranquilo? É aceitável? É. Mas até quando essa oração surte efeito na minha vida? Porque quando a gente começa a palmear para Deus, começa a nomear para Deus o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo, eu vou me abrindo para Deus, embora eu não precise me abrir para Deus, porque Ele sabe tudo que já aconteceu. Ele só quer saber se eu, Marcelo, estou querendo ser honesto com Ele. Eu só estou querendo, Deus só está olhando e falando assim, Marcelo, será que você quer ser honesto comigo? Será que de verdade você quer abrir o seu coração? Será que de verdade você quer falar comigo? Então me fala aí, conta aí. Tem um hino, acho que na harpa, né, que diz, conta quantas bênçãos. Não é isso? Quantas bênçãos são reunidas todas de uma vez. Chega. Não tem nenhum hino. Conta quantos teus pecados são reunidos todos de uma vez. Não tem. Porque quanta bênção, ai, a bênção. Eu não estou falando para ninguém se expor, tá, irmãos? Estou falando para ninguém se expor. Estou falando para você se expor para Deus. Por isso que a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir, não é? Sabe, tem coisa que, misericórdia. Melhor deixar quieto. Então, Davi olha para aquele momento, olha para ele, e ele fala para Deus o quê? Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. É engraçado isso, irmão. Sabe, tem umas coisas que são muito interessantes. Esse texto, ele é, vou usar essa palavra de novo, ele é interessante porque cria em mim, ó Deus, um coração puro. E quando Samuel, né, foi ungir Davi, ele vira para Saul e fala assim, Saul, o seu reino já era, e Deus escolheu um, que é um homem segundo o coração dele. Davi não sabia que era um homem segundo o coração de Deus. Isso Samuel falou para Saul, não falou para Davi, falou para Saul. E agora Davi está olhando para ele e fala assim, eu queria que o Senhor criasse em mim um coração reto. Eu queria que o Senhor criasse em mim e pusesse em mim um espírito novo. Porque do jeito que eu estou, não vai rolar. Do jeito que eu estou sendo, não vai dar. E ele notou, quando ele olhou para dentro dele, por isso que, irmãos, é tão necessário a gente falar com Deus o que a gente está sentindo, porque quando ele olha para dentro dele, ele fala o quê? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Ele sabe, desse jeito que está, a única coisa que vai acontecer comigo é eu só tirar o seu espírito de mim, o senhor vai me tirar da sua presença, então me dá mais uma chance, por favor. E o versículo de número 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Torna a me dar. Eu já perdi isso, eu já tive, mas eu já perdi. Lembra de Sansão? Lembra de mim mais uma vez? Ou seja, me dá de novo. Me dá de novo, eu perdi. Davi fala a mesma coisa, torna-me dar, eu já tive, eu já perdi. Não é um hino que a gente canta, eu quero de volta o que é meu. Não. Canta isso não, que isso é uma furada, irmão. Nada contra o cantor, nada contra quem gosta do hino, mas é uma furada, você pedir de volta o que é seu. É só ziquezira. É só uns trem bagaçada. É só um negócio muito doido.
Tem gente aqui que foi liberto das drogas, tem gente aqui que foi liberto da bebida, tem gente aqui que foi liberto de tanta coisa. Você quer de volta isso? Isso era o que era seu. O que era seu era isso. É isso que você quer de volta? Não, tem certeza que não. Então vamos aprender. Eu quero de volta aquilo que é do Senhor que um dia esteve dentro de mim. Aí eu quero. Aquilo que é do Senhor que um dia eu já senti, isso eu quero de volta. Eu quero me alegrar de novo quando estiverem cantando. Eu quero me alegrar de novo quando estiverem orando. Eu quero chorar de novo quando estiver numa igreja, ouvindo uma pregação, ou um cântico, ou estando numa reunião. Eu quero o que é do Senhor, que já esteve em mim, só que hoje eu estou sentindo falta. Mas por que eu perdi isso? Aí vão procurar culpa para quê? Vai procurar culpa para quê? Nenhum de nós consegue transformar o domingo, dia 15 de setembro, em sábado, dia 14 de setembro. Nenhum de nós. O seu dia de ontem a gente teve uma reunião aqui de manhã com as irmãs do círculo de oração. Nossa, pensa num negócio legal, gente. Mas foi muito bacana, muito legal mesmo. As irmãs do círculo de oração aqui, nossa, foi uma benção. Eu pedi perdão a elas, já estou tanto tempo aqui em Friburgo, nunca tinha me reunido com elas. E foi exclusivamente uma reunião com as irmãs dirigentes do círculo de oração de todas as nossas congregações. Foi muito legal. Mas não dá mais. A única coisa que eu tenho, algumas fotos, alguns vídeos que foram tirados, me foram enviados, que eu vou ver, mas não tem o ambiente, não tem o cheiro, não tem o calor humano, não tem nada. Aquilo ali é só uma representação. Não tem sentimento nenhum naquilo ali. O sentimento estava na hora. Deus manifestando o poder dele. No vídeo eu vou olhar, que legal, nossa, que benção que foi e tal, mas eu não vou vivenciar mais nada daquilo que eu vivenciei. E Davi então vira para Deus e fala assim, eu quero aquilo que eu já tive. Eu quero aquilo que eu já tive do Senhor. Porque uma coisa, irmãos, quando a gente não conhece, tudo é novidade. Quando a gente conhece e passa a ser repetido, às vezes a gente não valoriza tanto. Às vezes você vai num lugar, que aí a primeira vez que você vai, nossa, que legal que é, puxa, e tal, essa praia, isso, aquilo, que bacana, e tal, não sei o quê. Aí você volta a segunda vez, você vê umas diferençazinhas que você não tinha visto na primeira, você volta na terceira vez, você vê umas diferençazinhas que você não viu nem na primeira, na segunda, você volta na quarta vez e fala assim, nossa Deus, aquele coqueiro está no mesmo lugar. Nossa, aquela barraquinha está no mesmo lugar. Nossa, aquilo ali está no mesmo lugar. Tá bom. Porque você vai se acostumando. Uma das piores coisas, uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida do ser humano é ele se acostumar e não sentir a alegria do Espírito Santo. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer na vida do ser humano. Porque nunca a culpa vai ser do culto, nunca a culpa vai ser do músico, nunca a culpa vai ser do pregador, nunca. Eu sou o único culpado de eu não sentir na minha vida a alegria do Espírito Santo. Porque se isso acontecer é porque eu não estou me importando. Eu sou o único culpado de ter parado de chorar um dia na igreja. Eu sou o único culpado de ter parado de adorar a Deus. Porque eu fui me acostumando com a vida. É mais um culto, é o mesmo culto, é mais uma música, é a mesma música. Não, não tem nada a ver, irmãos. A adoração é diferente todo dia. Adorar a Deus é diferente todo dia, porque nós nunca somos iguais. Cada dia nós somos diferentes. Todo dia a gente é um pouquinho diferente. Quem é ranheta, todo dia é mais ranheta um cadinho. Cresce a ranhetice da pessoa. Quem é mal-humorado, todo dia é mais mal-humorado um cadinho.
que todo dia vai achar um trem para reclamar. Quem é enjoado, todo dia vai ficar mais enjoado um cadinho. Porque hoje enjoou desse adesivo que eu não fiz propaganda, mas que é para você abençoar a casa de Dorcas, está aqui. Que é o branco. Amanhã, não, mas o branco já enjoou, agora é o preto que vai enjoar e tal. Sabe, a gente vai sempre procurar alguma coisa, porque acostuma. E não tem nada pior do que nós acostumarmos com aquilo que nos faz mal. A gente não pode se permitir acostumar com aquilo que nos faz mal. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida passa numa ligeireza. A vida passa numa velocidade. Quando a gente vê, a gente está ficando velho. Hoje eu estou olhando para esse salão e estou meio assustado. Porque tem muito poucos aqui, eu acho, com mais de 57. Acho que eu estou ficando velho. A vida, não vou pedir para levantar a mão não, para ficar tranquilo. Tem um monte de irmã que vai fazer assim. Mas a vida passa numa ligeireza, a gente vai acostumando com aquilo que está ruim, aquilo que está ruim, aquilo que está ruim, e a gente não se dá conta que tem uma hora que a gente tem que falar, peraí, Senhor, entra com providência nessa situação. E Davi fala isso para Deus, torna-me dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Porque, irmãos, nunca se esqueça disso que eu vou falar agora para você. Tudo passa. Tudo. Os dias bons passam, mas os dias maus também passam. A Bíblia diz que a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Agora, do resto, tudo passa. E esse Salmo 46, ele tem uma coisa muito legal. Quando você lê o Salmo 46, do versículo 1 até o versículo 9, Davi está falando tudo que o grande Deus faz, aquele que protege, aquele que é o refúgio e fortaleza, aquele que é socorro bem presente na angústia. Ele está falando tudo que Deus faz. Deus faz isso, ele faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, atira o carro no fogo, vinde contemplar o que está acontecendo nessa terra e tal, não sei o que, não sei o que. Até o 9. Até o 9. Aí, de repente, entra Deus na parada. De repente, no Salmo 46, não sei se foi uma revelação que Deus deu para Davi, não sei o que aconteceu. O sujeito da frase, o sujeito do texto, deixa de ser Davi falando de Deus, ou para Deus, ou acerca de Deus, e Deus assume o papel de falar. Olha o que ele fala no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Davi está falando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vinde, olha, tal, não sei o que, e Deus vai, para. Sabe o que Deus está falando exatamente nisso aqui? Para de lutar. Eu sou o Senhor que serei exaltado sobre a sua vida. Chega. Para de você fazer. Para de você querer, para de você tentar, Deixa Deus ser Deus na sua vida. Para de lutar. Não está dando conta, irmãos, a gente não dá conta. A gente vai, não reda, não sai, então para. Marcelo, vou ficar de papo pro ar? Não. Começa a confiar em Deus e conclamar a Deus esse salmo. Senhor, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei, porque pode acontecer um tanto de coisa, mas o Senhor está comigo. Para! Deus está falando aqui, gente, parem de lutar, chega. Pensa aí, não manifeste, por favor. Quanto tempo você não deixa Deus ser Deus na sua vida? Quanto tempo a gente não entrega as coisas para Deus e fala assim, o negócio é o seguinte, aí, Eu tenho feito isso rotineiramente.
Algumas situações chegam, aí eu caço um caminho para eu andar, aí vou andando. Eu falo com Deus, ó, a obra é do Senhor, o dono é o Senhor, quem tem que fazer é o Senhor. Então, a partir de agora, é com o Senhor. Parei. Você desistiu? Não, não desisti. Eu só entendi que tem coisa que não adianta eu tentar, porque quem vai fazer é Deus. Eu só tenho que estar atento e falando com ele, Senhor, é para o Senhor fazer. É para o Senhor fazer, porque quanto tempo a gente vem teimando em certas situações? Quanto tempo a gente vem, sabe, empurrando, e nada acontece. A impressão que a gente tem é que dá um passo para frente e dois para trás. A impressão que a gente tem é que todo mundo está passando. Sabe, não sei se você já viu isso no trânsito. Você para na fila daqui, do trânsito. Aí todo mundo dali anda. Aí você dá seta, dá com o braço, fura a frente dos outros e vem para cá. Essa miserável para e começa a andar. Essa aqui. Aí você olha, fala, vou fazer de novo. Aí você dá seta com o carro, dá com os braços, entra, toma buzinada. Quando você chega aqui, esse trem para e aquela avança. Você chega na fila do supermercado, aí você olha um carrinho com 3 coisas. Aí você olha o outro com 200. Você não vou ficar na de 3. Aí você não viu que o caixa, tadinho, está com aquele jaleco, treinamento. Aí a abençoada da pessoa da sua frente só compra fruta esquisita. Morgote. Aí ela tem que procurar naquele manual todo dela o código do morgote. Aí não acha, porque não sabe nem que é o nome do trem é morgote. Aí vira para a vizinha, o que é isso aqui? Deve ser laranja. Aí começa, laranja lima. Não. Aí você fica olhando aquela, fala, aí dos 200 carrinhos já está embalado, já está indo embora. Você está aqui. Fala, não, também não aguento mais não, vou pular para cá. Aí pronto, ela descobre o que é o morgote, passa os 3, você fica agarrado lá na outra fila. Porque a gente tem a impressão que todo mundo está vencendo. A gente tem a impressão que todo mundo está conseguindo, a gente tem a impressão que todo mundo está indo e a gente está parado. Às vezes, irmãos, nós estamos parados porque nós estamos olhando só o que está acontecendo à nossa volta. Porque quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente vai ver o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto as portas Deus tem aberto. Ah, Marcelo, mas tem luta. Ó, gente, como é que vai viver sem luta? Tem como não? Aí você olha para dentro de você e fala, rapaz, está indo. Só que a gente não é grato. Sabe, às vezes a gente reclama da comida que tem no prato, que não está do jeito que você queria. Não tem o que você queria e está reclamando que a comida que está, só tem isso, só tem aquilo, só tem isso. Tem que agradecer a Deus porque tem comida. Às vezes a gente reclama de tanta coisa, irmão, tanta coisa pequena. Tanta coisa que você podia olhar e não precisa reclamar. Tem tanta coisa que você pode viver o seu dia sem reclamar. Ah, eu não gosto de acordar cedo. Acorda tarde, então, aí. Ah, mas se eu acordar tarde, eu perco o emprego. Então, acorda cedo. Simples assim. Geralmente, eu tomo café sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar. Mas, às vezes, eu boto um adoçante. Agora, você sabe por que eu boto adoçante? Vou te falar por que eu ponho adoçante. Não é por causa de saúde, não é por causa de peso, nada disso. É porque botar adoçante dá menos trabalho do que botar açúcar. Botar adoçante, irmão, é muito mais fácil do que botar açúcar. Tem que botar açúcar, mexe. Tá pouco. Adoçante botou lá, já enche o copo, já sai doce, não precisa nem mexer, não precisa nem... Sabe, eu sou muito prático. Minha casa tem 2 andares, meu quarto é em cima. Eu duvido que eu saia do meu quarto para tomar água na geladeira. Mas duvido. Eu vou para a pia do banheiro e... Eu falei, Marcelo, eu falei, o que eu tenho com isso, sabe? Não vou descer nada, rapaz. É bobo, rapaz. Para que eu vou descer, rapaz?
Eu gosto de couve-flor. Gosto. Geralmente, quando eu cozinho couve-flor, eu gosto de cozinhar couve-flor, eu estou fazendo almoço, eu como a couve-flor antes de almoçar, porque eu, sabe, vou comendo. Aí, quando eu vou dar almoço, acabou a couve-flor, só tem porcini. Deixa quieto, então. É o meu jeito, eu sou assim, eu sou acelerado, eu sou, sabe, sou prático. Eu gosto das coisas práticas, eu gosto das coisas simples. Eu gosto das coisas... Essa semana eu comi um miojo aqui, um irmão que estava ali, ué, pastor, você come miojo? Eu falei, ué, pensei que você só comia. Eu falei, o quê? Tem nada mais gostoso no mundo do que miojo, não, gente. Marcelo, faz mal. Me mostra uma coisa na vida que não faz mal, gente. Fala para mim. Tudo na vida, viver dá trabalho. Viver faz mal. Tudo na vida que você for fazer, você vai ter um problema, uma zica. Tudo. Tudo. Ah, mas o nenenzinho não dá trabalho. Para ele. Pega o nenenzinho e aperta assim, a hora que você aperta, faz assim. Trabalheira que dá, gente. Que trabalheira que dá. Coisa legal quando você pega o bebezinho, né? Vou falar para o Aldo, para a Raíssa, que já vão ser pais agora. Você pega o bebezinho, você dá para os amigos, né? Aí o amigo pega o bebezinho. Aí fala assim, ai que gracinha, ai que gracinha. Aí a mãe fala assim, acabou de... Acabou de mamar, tomou uma golfada lá do bebezinho. Tudo na vida é assim, gente. Mas é um bebezinho, mas vai dar trabalho, tudo assim. Aí você quer viver de uma forma como se tudo isso fosse superável. Tem coisas que são fáceis da gente levar. Agora, pensa aí. Como é que está seu coração hoje? Quem dera fosse uma golfada de bebê que resolvesse, né? Lencinho. Ou lava. Ou o moleque já está comendo uns negócios que fica mais azedo, né? Tem que lavar mesmo. Quem dera que o problema fosse um pacote de miojo, né? Quem dera que o problema fosse água de torneira. Quem dera que o nosso problema fosse esse, né, gente? Quem dera que a dificuldade fosse só para coisas. Coisas são substituíveis. Se não tem miojo, come o cabelinho de anjo. Se não tem cabelinho de anjo, come arroz. Se não tem arroz, come angu. Se não tem angu, come pão, come rosca de 2 barras, come qualquer troço, você vai matar a fome. Se não tem lencinho para limpar a golfada do bebê, passa numa água. Se não tem, passa a mão molhada mesmo, fica com aquele cheiro azedo, todo mundo vai saber o que é, e a vida segue, o baile segue. Vai embora. Não toma água de torneira, porque só toma água mineral com gás, amém, que Deus te abençoe, beleza. Mas quem dera que o nosso problema fosse esse. Isso tudo é fácil de resolver pra caramba. Mas aqui dentro. Nos sentimentos. Esse aí ninguém consegue resolver. Eu queria convidar você a ficar de pé. E eu não posso deixar você ir hoje embora sem eu me oferecer para fazer uma oração por você. E esse é um momento que alguns podem achar até constrangedor, né? Mas eu já quero te dizer o que eu comecei falando na nossa conversa. Ninguém pode medir o que você está sentindo aí. Ninguém. Ninguém pode medir o que você está sentindo aí. Então eu queria convidar aqui à frente alguém que precise, não venha por vir, não venha porque achou legal, não venha porque está acostumado, não venha, por favor, não venha.
se eu não for, se não for ninguém lá, o que o pastor vai pensar? Absolutamente nada. Nada. Eu aprendi há muito tempo, e tenho aprendido cada vez mais, a respeitar as pessoas. Eu tenho aprendido cada vez mais a respeitar o jeito que cada um é. Eu tenho aprendido a olhar para a pessoa e tentar entender quem é aquela pessoa. Por mais estranha que seja a mim, por mais diferente que seja de mim, por mais que eu ache esquisito, eu não julgo ninguém. Eu não julgo roupa, eu não julgo aparência, eu não julgo jeito, eu não julgo como, não julgo mais nada. Porque eu tenho aprendido que cada um sabe o que está acontecendo na vida dele. Porque quando a gente julga, a gente acha as pessoas assim tão bacaninhas, né? Então, fulano, por quê? Porque ele tem um estereótipo que nos agrada e você acha que aquele jeitinho ali é o legal. Você acha que aquele jeitinho ali é o bacana. Então, nossa, ele é bom. E nem sempre. Nossa, ele... Não. Então, eu aprendi que cada um é de um jeito. Cada um responde e corresponde de um jeito. Tem gente que eu brinco, corresponde na brincadeira. Tem gente que eu brinco, fica sério. Beleza. Problema nenhum. Tranquilo, 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 tranquilo. Tem gente que chega perto, está rindo. Tem gente que chega perto, está sério. Tem gente que se aperta a mão devagar. Tem gente que se aperta a mão, quase quebra sua mão. Pronto. Cada um é de um jeito. Então, isso eu respeito. Respeito a opinião política de todo mundo. Respeito clube de futebol de todo mundo. Respeito escolhas sexuais das pessoas. Cada um tem o direito de fazer da vida dele o que bem lhe interessar. Porque só quem transforma, quem muda, é o Espírito Santo. Se a pessoa permitir. Se a pessoa não permitir, nem o Espírito Santo vai meter. Não vai conseguir. Então, por isso que não adianta a gente ficar pensando, o fulano, o beltrano. Não, é você e Deus. E como eu falei, se você quiser vir aqui à frente, quem precisa que Deus se manifeste como socorro presente na sua angústia hoje, eu te convido a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu exerço a função de pastor há mais de 20 anos. Como presbítero, eu não sei quantos anos, ou seja, eu já passei por esse momento, muitas vezes, de pregar. E eu nunca preguei pensando em mudança de religião, em mudança de igreja. Nunca pensei nisso. Não. Todas as vezes que eu uso da palavra de Deus, eu falo, Jesus, que essa palavra mude a vida das pessoas. Transforme a vida das pessoas. O resto é daqui para frente. Mas hoje, eu também estou precisando que o Senhor seja um socorro bem presente na minha angústia. Eu estou precisando. Eu estou precisando que Deus entre com providência em causas, em situações. Eu estou precisando. Eu não tenho aonde recorrer, a não ser em Deus. Eu não tenho aonde recorrer. A quem? Foi o que Pedro falou para Jesus. Jesus falou, vocês não vão embora, não? Ele falou, para quem? Para quem? Pedro fala isso para Jesus, para quem que a gente vai? Não é para onde. Não, para quem que a gente vai? Quem que a gente vai procurar? Quem é que pode fazer diferença? Quem? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor que tem.
Se você vai a um médico, um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, então, continue. Não abra mão do tratamento, não. Mas comece a abrir uma porta para Deus trabalhar na sua vida. Comece a abrir uma porta para deixar Deus ser Deus na sua vida. Comece a falar com Deus, Senhor, olha só, olha que nível que eu cheguei, olha onde eu estou, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou sentindo, olha o que está acontecendo comigo. Me socorre. Só isso. Lembra de mim mais uma vez? Torna-me dar. Feche os seus olhos.